Muito bem, meus queridos aí do outro lado dessa mídia. Hoje nós vamos falar sobre o fruto da carne e o fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, nós tratamos sobre isso. Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz: Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus as que tais coisas praticam. Outro texto que continua, o versículo 22 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo já deixaram para trás as coisas da carne. Muito bem, nós estamos felizes, mais uma vez estamos aqui, e certamente você vai concordar comigo em algumas coisas que eu pontuei esta tarde para a gente tratar. Primeiro, esse texto é um texto de Paulo, em Gálatas capítulo 5, e é um texto famoso, porque trata exatamente desse fruto, o fruto da carne e o fruto do Espírito. Vale salientar que esse texto, é bom a gente fazer uma concordância com João 3,16 e 15,16. Quando Jesus estava conversando com Nicodemos, Jesus explicou para Nicodemos que aqueles que nascem da carne e da água é carne, mas aqueles que nascem do Espírito é Espírito. Aqui, já ali é delineado pelo menos dois tipos de pessoas. As pessoas que são carnais e as pessoas que são espirituais. Quem são essas pessoas carnais? Em primeiro lugar, não são pessoas crentes carnais. Boa noite, Marta. Não são pessoas crentes carnais, de jeito nenhum. São pessoas que nunca foram alcançadas pela graça salvadora de Cristo, que ainda continuam debaixo do poder da carne e do pecado. Então a tendência desse tipo de pessoa é exatamente viver exatamente o que está aqui. A prostituição, a impureza, a lascívia, os desejos carnais, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, as porfias, os ciúmes, as iras, as discórdias, as dissensões, as facções, as invejas, as bebediças, as glutonarias. Essas são as características das pessoas que vivem realmente nesse mundo de carne, nesse mundo de pecado. Porque esse mundo de pecado é exatamente o mundo do homem perdido. E o homem perdido, ele não consegue agradar a Deus. Ainda que ele tente fazer coisas boas, ainda que ele tente fazer obras, talvez querendo agradar a Deus, mas ele não consegue. Porque há algo que empata ou divide ou diverge ele da santidade de Deus. Ele está em pecado e ele precisa passar pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que é exatamente o ponto de unidade entre Deus e o homem. É Jesus Cristo esse mediador. Então o que acontece? Esse homem é nascido na carne, esse homem continua na carne, esse homem continua a viver em carne. Então esse homem que vive na carne, continua na carne, precisa de uma experiência pessoal com Jesus Cristo para poder experimentar das coisas espirituais. Então esse homem que ainda é carnal, como está no texto aqui de Gálatas capítulo 5, versículo 19, ele diz, são homens que produzem as obras da carne. As obras da carne é o resultado da vida na carne e são conhecidas exatamente a prostituição, a impureza, a lascívia. Nem se fala que o homem sem Cristo, ele é um homem prostituto. Os adultérios,
a prostituição feminina, masculina, seja a homossexual, seja heterossexual. Aqui estamos falando do pecado, não estamos falando da prática em si, da pessoa em si, estamos falando do pecado em si. Então, isso é uma vida de carne, é o homem que vive na carne, que ainda não experimentou Jesus Cristo na sua vida. A lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as porfias, os ciúmes, as iras, as discórdias, as dissensões, as facções, as invejas, as bebedices e as glutonarias. Então aqui está uma série de características, ou de pecados, ou de ações, ou de atitudes desse homem, desse ser humano, que ainda não experimentou o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado homem carnal. Na língua original é chamado o homem sarkikos, ou homem que é carnal, o homem que é da carne. Que somos nós, que ainda não experimentamos a operação do Espírito Santo na nossa vida. Mas aí no versículo 22 ele diz, não, mas existe, sim, antes do versículo 22 ele diz, como já outrora vos preveni, essas pessoas elas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, está claro aqui, não são pessoas salvas, não são pessoas transformadas, não são pessoas que passaram pela graça salvadora de Jesus. São pessoas que não herdarão o reino de Deus. E quem são essas pessoas? As pessoas que vivem na carne, que praticam essas coisas que foi dito acima. Mas no versículo 22 ele diz, mas o fruto do Espírito. E é interessante dizer que não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você vê que como é diferente ao homem espiritual. Quem é esse homem espiritual? Aquele homem que foi nascido do Espírito. Pegou a ideia de Jesus Cristo com Nicodemos, os que são nascidos da carne é carne, mas os que são nascidos do Espírito é Espírito. Então, esses homens espirituais são exatamente os homens pneumáticos, ou seja, esses homens que experimentaram a graça de Jesus, mas não só isso, são a habitação do Espírito Santo de Deus. Porque o que nós cremos é que todo homem que aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal, ele se torna templo do Espírito Santo, o Espírito Santo vem habitar dentro dele. Por isso que muitas pessoas têm grandes problemas. Mas você é crente e não bebe, você é crente e não fuma. Não é porque o fumo vai levar você para o inferno, não é porque a bebida vai levar você para o inferno, não. É porque nós entendemos, o crente maduro, ele entende que ele dentro dele, habita o Espírito Santo. E ele então não quer sujar o ambiente, ele não quer macular o ambiente, o templo, o lugar onde o Espírito Santo habita. Então isso é totalmente diferente do conceito de que, eu não fumo porque eu vou para o inferno, eu não bebo porque eu vou para o inferno. Não, não é isso. Você não bebe porque você, ao beber, você está maculando o templo do Espírito Santo, que é você. O que é que nós compreendemos? Que você agora, mesmo sendo um ser humano, é templo do Espírito Santo. É um lugar onde o Espírito Santo veio habitar. E quando o Espírito Santo vem habitar a sua vida, a primeira coisa que ele faz é expulsar da sua vida certas coisas. Ele tira de você a prostituição, ele tira de você a lascívia, ele tira de você as impurezas, ele tira de você a idolatria, ele tira de você a feitiçaria, ele tira de você a inimizade, ele tira de você o ciúme, ele tira de você as discórdias, ele tira de você as dissensões, e ele começa a preencher a sua vida com o amor, com a alegria, com a paz, com a longanimidade, com a benignidade, com a bondade e com a fidelidade, com a mansidão e com o domínio próprio. Você está entendendo? Desse fruto do Espírito, a principal parte que eu acho aqui é o domínio próprio. Eu entendo que o domínio próprio é a parte do fruto do Espírito mais difícil de se viver como crente. Por quê? Porque o domínio próprio é a atitude que você tem para evitar todas as desordens
todos os vexames, todas as ações que possam envergonhar o nome de Jesus na sua vida. Então, o domínio próprio é algo que eu acho fundamental na vida de um crente. O domínio próprio é que traz para você a mansidão. O domínio próprio é que não deixa você dizer pornofonias. O domínio próprio é que faz com que você haja um pouco diferente dos outros, que você não grite igual aos outros, que você não puxe briga com ninguém, que você não beba, que você não fume. Quer dizer, o domínio próprio é quem constrói esse novo modelo de vida que você vai ter sendo um homem espiritual. Então, o nosso conselho, o nosso convite para você essa noite é que você possa pensar sobre isso. Eu sou diferente. Eu sou diferente por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim. E por isso eu sou um homem espiritual. Porque o homem carnal é diferente. O homem carnal, ele promove a desgraça, ele briga, ele sente inveja, ele se desentende, ele se prostitui, ele se vicia, ele se ajoelha diante das estátuas, que isso é idolatria, queira ou não queira. Então, ele é diferente. O homem espiritual, ele sabe que o Deus, quando a gente diz Pai Nosso que está no céu, que o Deus que está no céu também está aqui. Ele sabe que o Emanuel, o Deus conosco, está tabernaculando no meio de nós, está aqui no meio de nós. Então ele se sente autoridade a rejeitar qualquer coisa que seja diferente do que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, meu amado, o domínio próprio é essa parte que faz a diferença entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Espero que você viva em plenitude aquilo que nós chamamos o fruto do Espírito. Que Deus te abençoe essa noite. Essa noite nós temos Adalto aqui de Martins. Deus abençoe a sua vida. Temos a Marta Martins, lá de a Lagoa de Dentro. Que Deus abençoe você também, Marta. Que esta palavra não volte vazia. Alguém botou aqui, Deus abençoe a palavra. Foi a Marta, que Deus abençoe. E orem por nós, tá bom? Nós vamos colocar no Face e queremos que você, se puder, compartilhe com alguém ou mande para alguém. Se vai abençoar vidas. Um abraço forte.